Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais lições no livro de Deus. A gente começou a falar ontem sobre aquela grande confissão feita pelo apóstolo Pedro a Jesus. É claro que aquela confissão foi o resultado da pergunta de Jesus. Jesus perguntou para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem Elias, outros Jeremias, e ainda outros, um dos profetas. Vejam que o povo tinha um pensamento, uma crença variada no Senhor, no Filho do Homem. É uma novidade esta pergunta aqui. Surgiu uma novidade que nós poderíamos dizer algo misterioso. Primeiro, a gente aprendeu que Jesus, quando iria se referir a ele se declarava Filho do Homem. Mas por que isto? E não foi só nesse episódio, no relacionamento dele com os discípulos, aparecem 80 vezes esta expressão, Filho do Homem. A primeira vez que aparece nas Escrituras o termo Filho do Homem, em referência ao Senhor Jesus, é lá em Daniel 7, verso 14. Naquela visão fantástica que o profeta Daniel viu, a visão dos 4 animais. Então, se trata de algo escatológico. E dentro desta futurologia que Daniel estava envolvido, ele viu ali o aparecimento, ele viu além do ancião de dias, que fala de um senhor muito velho, que simboliza que é uma figura de Deus. Aí aparece depois, na mesma visão, o termo Filho do Homem, que é uma analogia ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante que, depois de quase 500 anos, a profecia a respeito do Filho do Homem se cumpriu. E então, Jesus tinha começado o seu ministério e escolhido os 12 discípulos, e é lógico que o ministério de Jesus provocou muitos comentários, pois se diz em um dos evangelhos que a fama dele, isto é, a fama de Jesus, corria por toda a região. Por que esta fama? Ele não tinha um ministério comum. No ministério de Jesus acontecia
numa linguagem comum, eu diria, acontecia de tudo. Era ensino, era pregação, cura de enfermos, cegos, paralíticos, expulsão de demônios e até ressurreição de mortos. Então, isto provocou a curiosidade de uns e a fé de outros. E então chegou o momento em que Jesus estava vendo tudo aquilo acontecer, a movimentação do povo na sua direção. Ele que não queria ficar perdendo tempo, ele que não era como a maioria dos pregadores de hoje, que vivem atrás de fama. Jesus não tinha um ministério para mostrar que ele era poderoso, que ele era famoso, nada disso. Ele estava para cumprir as profecias. E quando ele se declara filho do homem, é porque ele conhecia as profecias a respeito dele como filho do homem. Então, ele pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Note bem, ele foi didático, ele queria saber com inteireza o que aquele alvoroço, digamos assim, aquela movimentação de multidões era o resultado de quê? E o que aquele povo pensava deles. Aí, então, quando ele pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí, então, Pedro toma a dianteira e responde: ó mestre, uns dizem ser tu, Elias, outros Jeremias ou João Batista, e ainda outros dizem ser um dos profetas. Notou que variedade de crença, que variedade de fé, parece com o mundo de hoje, né? Hoje tem uma variedade de denominações, uma variedade de pregações, e é tanta pregação, é tanta denominação, e é tanta, como dizem o leitor, o ouvinte comum, é tanta religião. Na realidade, nem é religião, nem é igreja, são tantas denominações. Mas, e qual é a essência de tudo isto? Jesus, nesse caso propriamente dito, ele queria saber, ele não queria movimento, ele queria a realidade, ele queria a essência. Então, ele fez esta pergunta. E a resposta foi clara, a resposta foi linda. Tu és, Jesus perguntou, e vocês, o que vocês dizem de mim? Na realidade, Jesus estava interessado em ouvir daqueles 12, não aquilo que a multidão pensava, mas ele queria saber, era deles, era isto que ele estava interessado em saber. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Esta confissão é demais. Esta confissão
é fundamental na nossa fé. Tu és o Cristo. Cristo é bem diferente de Jesus. A gente já aprendeu isso ontem. Cristo era algo já anunciado pelos profetas. Cristo, que quer dizer Messias ou ungido, a gente encontra pela primeira vez lá no Salmo 2, verso 9. Os reis se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Depois a gente vai achar ungido lá naquela palavra profética das 70 semanas, quando o anjo Gabriel fala para Daniel que depois das 62 semanas seria tirado o ungido. Note, em torno de 500 anos antes, já apareceu nas escrituras, nas profecias, o termo ungido. Então, entre os judeus, havia uma esperança, havia uma fé. Eles esperavam o aparecimento de Cristo. Eles esperavam o aparecimento do Messias. E aí agora está o Messias. Aí está Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No vídeo de amanhã, a gente completa a lição sobre esses termos. Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Fiquemos então na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.